Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19. E que o nosso Deus possa falar ao nosso coração através do Espírito dele. Grandes coisas, certamente, ele falará ao nosso coração nessa noite. Amém, glória a Deus. Capítulo 19, a partir do versículo 1. É uma passagem bíblica que nós comumente referimos a ela, né? Quando se trata de coisas que não agradam a Deus que nós fazemos. Então, que fala da conversão de Zaqueu. Eu creio que muitos de nós que estamos aqui, talvez tenham passado por situações semelhantes, que levaram a ter um entendimento que precisava de reconciliar com o Pai. E esse homem teve esse entendimento: eu necessito reconciliar com o Pai. Amém? Então está escrito assim para nós lá: tendo Jesus entrado em Jericó, atravessando a cidade, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Apressando-se, desceu, recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuraram, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Palavra do Senhor, palavra de salvação. Damos graças a Ti, ó Pai. Espírito Santo do Senhor, Senhor que se faz presente aqui neste lugar, na casa do Pai. Que o Senhor traga, Senhor Deus, a nossa memória, o entendimento, Senhor, a compreensão do que o Senhor há de nos ensinar aqui essa noite. Senhor, Espírito Santo, ajuda-me, que não seja eu falando para a Tua igreja, mas seja eu usando como instrumento em Tuas mãos o que o Senhor quer que eu fale para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Antes de assentar, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor pela palavra dele? Isso, pela palavra dele. Amém? Deus abençoe. Sempre, por favor, irmãos. Esse texto, como eu disse, é muito conhecido, já conhecemos esse texto, né? Então, todos já têm familiaridade com esse texto. Mas eu quero falar algumas coisas. Se eu tivesse de dar um nome a um tema para essa ministração, eu diria: vivendo um novo tempo. Vivendo um novo tempo. E logo aqui no primeiro capítulo, quando fala, tendo Jesus entrado em Jericó, atravessando a cidade. Bom, Jesus ele estava indo de uma cidade para outra. Ele ia de Galileia para Jerusalém. E coube ele passar por Jericó. Jericó significa cidade das palmeiras. E Jesus, então, entrando com seus discípulos, a multidão, sabendo que ele estava ali, logo começou a segui-lo. Uma grande multidão se formou ali, acompanhando Jesus. E é interessante que nós temos de ver que, em outras ocasiões, Jesus também passou por Jericó.
E cada vez que ele passava em Jericó, ele procurava levar um propósito da salvação. Ou seja, aonde que Jesus, a cidade que ele ia, o lugar que ele ia, a casa que ele ia, seja onde que ele tinha um propósito de ir ou passar por ali, ele ia com o propósito de salvação. Jesus ele não atentava para outras coisas a não ser isso. E nós sabemos algumas passagens. Em próprio Jericó, né, o cego Bartimeu era de lá. Jesus passando por lá também, ele atendeu esse homem que era cego. E aqui Jesus, então, nós entendemos que dessa feita, a solicitude de Jesus era levar a salvação, o evangelho aos repelidos da sociedade. Ao evangelho, aqueles que a sociedade não aceitavam, por alguns motivos ou por algumas razões. Jesus, ele é sabedor disso, ele sabia disso. Mas então ele tomou essa decisão: vou passar por Jericó, porque lá tem um filho de Abraão que precisa de ser liberto, que precisa ser salvo. Ele já sabia disso, como ele sabe de todas as coisas. E Jesus passando por ali, então, assim que ele entra na cidade, a multidão se aglomera. E esse homem, Zaqueu, certamente ele tomou conhecimento que Jesus iria passar por ali, ou iria até ali, porque a notícia corria. Jericó é uma cidade muito pequena. Então, se alguém estivesse no início da cidade, possivelmente com pouco tempo alcançaria o outro lado atravessando. Então a gente entende que Zaqueu, ele já conhecia de ouvir falar de Jesus. Jesus não era uma pessoa, o nome Jesus não era estranho para ele. Os feitos que Jesus realizava, não somente em Jericó como realizou, mas em outras cidades, chegava ao conhecimento de Zaqueu. Chegava. Agora, quem é Zaqueu? Quem era o homem Zaqueu? A própria Bíblia nos fala que Zaqueu era o maioral dos cobradores de impostos. Ele era o maioral dos publicanos. Publicanos são pessoas que prestavam serviço ao Império Romano. E Zaqueu, ele tinha uma certa parceria com o Império Romano. Zaqueu, homem de coração vazio, desonesto, com comportamento repreensivo, odiado pelos seus compatriotas, os judeus, de má fama, impossível a outras pessoas. Ou seja, impossível significa difícil, de difícil relacionamento. Então, olha, quem era essa pessoa que tinha a responsabilidade de recolher impostos dos seus compatriotas. E ele, como nós estamos vendo, era desonesto. Ele cobrava além do que era permitido. E ele ficou rico, tinha uma grande casa, uma bela casa, segundo fala a história. Então é um homem que ele, pelo poder que ele tinha, certamente, ele devia ser uma pessoa soberba, prepotente, orgulhosa, indisciplinada, coerciva, oprimia os outros, pressionava os outros. Então, uma série de adjetivos esse homem, né, ele possuía sobre ele. E ele era odiado. As pessoas não se sentiam bem perto de Zaqueu. Eu penso que quando ele estivesse num grupo, ou quando tivesse um grupo reunido, a aproximação dele é como se chegasse ali uma cobra venenosa, uma fera, e todo mundo saía correndo. Então, esse era o Zaqueu que nós estamos falando.
este homem. Mas interessante é que nós vamos ver, quando ele fala, este procurava quem era Jesus. Ele tinha notícia, ele tinha informação de Jesus Cristo. Os feitos de Jesus, como eu disse antes. Ele procurava, ele ansiava. Ele tinha desejo ardente de saber quem é Jesus. Olha, isso é muito importante para nós entendermos. Muitos de nós, quando eu falo de nós, é o ser humano, tem essa dificuldade para procurar saber quem é Jesus. Muitas vezes nós até recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, levantamos as mãos, como queira, ou até mesmo não faz esse gesto, pela emoção. Levantamos as mãos muitas vezes porque alguém falou que deve fazer. Mas quando você é despertado a conhecer Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Ver quem era Jesus. Então Zaqueu, ele procurava incessantemente ou intensamente a conhecer Jesus e quem era ele e o que ele pode fazer pela sua vida e pela sua casa. Certamente Zaqueu já estava incomodado o tratamento que ele recebia da sociedade naquele momento, naquele local. Ele já sabia que ele era desprezado. As pessoas não suportavam. Então eu fiquei pensando, se na rua ele era insuportável, e dentro de casa? Como é que ele deveria ser dentro de casa com a família? Não é verdade? Porque quando você na rua, você está se envolvendo com pessoas estranhas, as pessoas veem você uma pessoa intragável, uma pessoa difícil. Em casa, talvez, bem provável que fosse a mesma coisa ou pior. Então, Zaqueu, ele tinha então esse entendimento, que queria conhecer Jesus, saber quem era ele, o que ele podia fazer na vida dele e na sua casa. E continuamos, ele fala aqui, mas não podia. Qual a causa que não podia? Qual o motivo que não podia? Então ele alega, por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Então aqui, Zaqueu, mesmo ele tendo essa vontade de conhecer Jesus, saber quem é Jesus, mas ele estava buscando subterfúgios, desculpas. Ele estava buscando impedimento. Ele estava querendo justificar que mesmo ele querendo, mas ele não se via em condição de ver Jesus, chegar perto de Jesus, para conhecer de perto, para receber de Jesus uma palavra. Aqui eu entendo. A dificuldade dele era o orgulho. Porque se ele se apresentasse publicamente para Jesus, o que as pessoas iam pensar a respeito dele, sendo um homem de poder dentro daquela cidade? É como Nicodemos, que queria conversar com Jesus, mas não podia ser em qualquer lugar. Marcou um lugar reservado para encontrar com Jesus à noite, porque era um homem importante também. Ainda que ele fosse um conhecedor da palavra, que era um fariseu, conhecia a lei, mas achava que era muito importante, e ele não poderia se apresentar diante dos outros, que o conhecia como sendo um mestre, conversando com Jesus. Então eu entendo aqui que Zaqueu era semelhante ao que estava procedendo aqui. Ele então procurava subterfúgio
procurava impedimento, procurava uma maneira como desculpa, por que ele não se aproximava de Jesus. Vocês estão entendendo o raciocínio que eu estou levando para vocês? Está dando para entender? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, é interessante, gente, então, ele não buscar ou se apegar a desculpas, promover impedimentos, o façam desistir da presença de Deus, de buscar a Deus. Esse foi o comportamento dele. Mas aí nós vamos pensar o seguinte: se ele tinha esse conhecimento de tudo que estava acontecendo com ele, e ele dizendo que a própria palavra fala que ele queria ver Jesus, e ele fala por causa da multidão, porque se ele chegasse perto de Jesus e a multidão descendo, o que eles iam pensar a respeito? Puxa, Zaqueu, esse homem importante, está no meio de nós aqui, na multidão, para conversar com o mestre, para conhecer o mestre. O orgulho dentro dele. O orgulho estava destruindo aquele bom entendimento que ele tinha da necessidade dele para resolver a situação dele. É o que ele queria, ficar livre daquela vida de desgosto, de tristeza, de angústia, de tantas outras coisas. E ele continua, porque era de pequena estatura. Ele estava levando em consideração que a estatura dele era impedimento de ir até lá. Não é porque ele era pequeno, é um receio que ele tinha que a multidão o pegasse, batesse, até matasse. Porque eles tinham raiva dele, eles tinham ódio dele. Eles desprezavam Zaqueu pelo caráter dele, pela personalidade dele, pelas atitudes dele. Então, mais um pretexto que ele estava buscando. Não, eu tenho baixa estatura, e se eu for lá e ficar na multidão, eu sou baixo, eu não vou conseguir virar na frente. Mas isso é subterfúgio, que na verdade era o medo, o receio que ele tinha, que a multidão voltasse contra ele, e ele se expusesse, sendo ele um homem importante, está ali junto com a multidão, buscando socorro. E isso, irmão, nós podemos trazer para os dias de hoje. Quantas pessoas que nós conhecemos, ou temos notícias, que ouve a palavra de Deus, ouve a palavra, sabe que Jesus pode e tem poder para atender nas suas necessidades, mas o próprio Jesus disse: tenha cerviz dura. Eu ir lá, naquela igreja, e os meus amigos vão ver eu indo na igreja, saindo da igreja, o que eles vão pensar de mim? O que eles vão pensar de mim? Orgulho. Então isso, nós vemos isso, é muito comum a gente ver, né? Nós que trabalhamos, nós que vamos nas obras de fazer missões, evangelismo, nós ouvimos isso. Nós ouvimos isso. Então, pessoas que muitas vezes ela acha pela posição social que ela tem, pelo nível cultural que ela tem, pelo o valor da sua conta bancária, pelo tamanho da casa que ela mora, pelo carro que ela possui, e o relacionamento com pessoas da alta sociedade, não é isso? Se torne para ela um impedimento de buscar Deus, de buscar a casa do Senhor. Torna impedimento. Uma certa vez eu fui numa casa, não tem muito tempo, e para chegar lá eu passava em 2 guaritas de segurança. Eu fui fazer uma oração nessa família. Fui levado por outra pessoa. Em determinado momento que terminou a oração,
uma das pessoas da casa falou assim: com qual propósito que o senhor faz oração para as pessoas? Eu falei assim, pensei, olha, o propósito que eu tenho é o que está no teu coração. Eu vim fazer aquilo que está no teu coração. Se você pensa bem de mim, o meu propósito é bom para você. Mas se você não pensa bem de mim, o seu propósito vai ser o que você está pensando a meu respeito. Então, daí eu entendi a dificuldade que as pessoas, né, de nível mais elevado têm para conhecer Jesus, para buscar a presença de Deus. E eu aqui entendo esse caso de Zaqueu, o pretexto dele, as desculpas dele, a busca por situações que aparentemente o impediam de fazer isso. Mas interessante, nós vamos continuando. Então, correndo adiante, subiu uma figueira para vê-lo. Olha, a figueira, a Bíblia fala que seria uma figueira brava, que também é conhecida como gameleira. Ela dá fruto comestível, inclusive. Mas ela solta um líquido, né? Ela libera um líquido, parecendo uma goma, que se encostar na nossa pele, pode trazer certas complicações. E ela é uma árvore que pode atingir até 15 metros de altura. Então, olha a estratégia de Zaqueu. Eu vou ao encontro, vou procurar um lugar adequado, para que eu possa ver Jesus, sem que eu esteja no meio da multidão. Então, ele escolheu exatamente uma árvore com altura elevada. E ficou ali. Agora, interessante. Como tem uma música que diz, né? Tem uma música que fala sobre isso. Eu quero ficar bem alto, para que eu possa ver Jesus. Mais ou menos assim. Então, ele procurou justamente uma árvore mais alta, para que ele ficasse ainda assim, acima do plano que os outros estavam lá embaixo. Olha o pensamento dele. A gente pode entender isso. Vou ficar no lugar mais alto, porque eu vou ver de cima para baixo, e eles não me verão. Mas tem uma canção que fala sobre isso, né? Nós vamos ouvir daqui a pouquinho essa canção. Quero ficar mais alto. Então, ficar mais alto aqui não significa altura física. Eu entendo que é altura espiritual. Quanto mais alto tiver o seu relacionamento espiritual com o Espírito Santo do Senhor, com o nosso Deus, mais alto você fica. Ainda que nós temos de diminuir para que o Senhor cresça em nós. Esse entendimento que eu tenho, ainda que ele tenha buscado uma altura física, para que ninguém ouvisse, mas, na verdade, eu entendo que ele estava fugindo da multidão. Estou acima de vocês. Até aí. E nós temos de entender, irmão, né, que Zaqueu decide passar, né, à frente da multidão. Ele passa à frente. E quando, então, ele, das dificuldades e os impedimentos, né, e se posiciona buscando a primeira maneira para ver aquele que seria a porta de salvação da sua vida e da sua casa. Estando ele, então, ali, no entendimento dele, escondido para que ele não fosse visto, mas o Senhor Jesus o viu.
E para espanto dele, Jesus o chamou pelo nome. Para espanto dele, chamou pelo nome. Os eruditos, alguns historiadores falam, né, contam, narram, que realmente ele se espantou quando Jesus o chamou pelo nome. Ele me conhece. Jesus conhece todos nós. Jesus sabe da nossa existência antes da fundação do mundo. Ele sabe o nome de cada um. Ele conhece a cor dos nossos olhos. Ele conhece o nosso interior. Ele conhece cada reação nossa. Ele sabe quando nós estamos alegres, quando estamos tristes, quando estamos aborrecidos, quando estamos angustiados. Ele sabe quando nós estamos abatidos. Ele sabe quando nós somos fracos. Ele sabe das nossas necessidades. E nós entendemos o seguinte, que o desejo ardente, ele vai onde? Jesus. Zaqueu, esse desejo dele, quando Jesus o chama, o veio chama, Zaqueu, desce depressa daí e venha. Eu penso que quando ele ouviu isso, muitos de nós, quando pela primeira vez recebe o convite para aceitar Jesus, e tem esse entendimento, e começa a entender que, aceitando Jesus, as coisas têm de mudar. O comportamento muda, a atitude muda, o linguajar muda. Muda tudo. Eu creio que Zaqueu, quando Jesus o chamou, ele deve ficar assustado. E agora? E agora? Mas ele prontamente desceu e foi até Jesus. E quando ele disse que ele estaria na casa dele, foi um convite que Jesus fez a ele. Não foi uma ordem. Não foi uma ordem. Quando ele fala, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. É como se Jesus estivesse se autoconvidando para estar lá. Quantos de nós, irmãos, que temos dificuldades para ouvir esse chamado de Jesus? Quantos de nós que temos dificuldade? Não nós que estamos aqui. Quando eu falo nós, todas as pessoas, a sociedade em si. Quando ouve esse chamado, ela tem dificuldade de tomar decisão. Porque está diante de Jesus, está diante do nosso Senhor. Realmente, é preciso que você esteja decidido à mudança. E toda mudança, ela traz para você uma certa dificuldade. Ela traz para nós uma dificuldade. Aquilo que é novo sempre nos traz assim, uma ansiedade, nos traz uma expectativa. Aquilo que é novo para nós, muitas vezes nos custa muitas vezes compreensão. Eu creio que quando isso aconteceu aqui, tudo isso passou pela mente de Zaqueu. Ainda que ele quisesse ficar livre daquela vida maldita que ele vivia, daquela vida, não é isso? Cheia de complicações. Então, nós temos aqui que ele fala assim, apresentando-se, e desceu e recebeu com alegria. Então, está dizendo que quando Jesus fez esse convite para ele, dizendo que ia à casa dele, ele se alegrou. É o que ele queria. É o que ele queria conhecer Jesus. Muitas das vezes, irmãos, nós temos dificuldade nas nossas decisões.
E nós esquecemos que nós temos quem nos ajuda, é o Espírito Santo. Eu falo para hoje, para nós aqui. Eu pratico e costumo ensinar. Todas as vezes que eu quero tomar uma decisão, primeiro eu apresento ao Espírito Santo. E peço a Ele, Senhor, me ajuda. A minha limitação humana não é capaz, sozinha, de tomar essa decisão. Porque eu posso tomar uma decisão que não convém ao Senhor. Convém a mim, porque eu sou fraco. Mas se o Senhor me ajudar, certamente essa decisão que está para ser tomada por mim, no meu coração, agrada ao Pai. E aqui Zaqueu, então, ele aceita o que Jesus para ele, que estaria naquele dia na casa dele. Irmãos, eu vejo o seguinte muitas vezes, que certamente nós tomamos apressadamente caminhos diferenciados. Muitas vezes nós tomamos caminhos diferenciados. Nós enveredamos por um caminho e que esse caminho nos traz certos constrangimentos. Entramos sem avaliar até onde esse caminho vai nos levar. Qual é a consequência da nossa decisão? E Zaqueu, ele tomou uma decisão correta quando ele aceitou o convite de Jesus e inesperadamente, quando disse que estaria na casa dele. Convém que eu esteja na tua casa. Muitas vezes, esse caminho que nós tomamos quando aceitamos Jesus exige de nós algo interessante, como ele tomou. Zaqueu se humilhou. Zaqueu, ele esqueceu aquilo que era a vida dele. Ao descer da árvore, obedecendo o chamado de Jesus, ele se humilhou. Ele teve de passar em frente de toda aquela multidão e chegar perto de Jesus. E Zaqueu, e fala a palavra do Senhor, todos os que viram isso murmuravam. Então as pessoas que estavam ali e que viram Zaqueu aceitando o convite de Jesus, e Jesus entrando na casa dele. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, os que estavam do lado de fora murmuraram, dizendo que ele está na casa, entrando na casa de um pecador. Nós vemos isso acontecer muitas vezes. Quando se faz uma reunião em casa de família, há vizinhos que muitas vezes observam o que está acontecendo lá naquela casa. Há vizinho que faz comentário. Olha, já estão até fazendo culto, já estão cantando hino de crente, já estão batendo palma, como o crente bate nas igrejas deles. Mas quando Jesus chega, isso tudo muda. Eu quero só falar algo interessante para vocês, que Zaqueu, no mesmo desejo dele ardente, ele foi buscar Jesus. Certamente ele já estava arrependido dos seus erros, ele estava arrependido das suas práticas de vida e dos seus maus caminhos. Por isso que ele aceitou. E deixando as desculpas para trás. E quando aproximou de Jesus, aquilo que ele usava como artifício para não se aproximar de Jesus, para não se curvar diante de Jesus, para não aparecer diante de Jesus publicamente, aquilo ele deixou, já tinha deixado para trás. Eu lembro daqui de Crônicas 7:14,
que quando o Pai fala que nós devemos nos humilhar. E se meu povo, que se me chama pelo meu nome, não é verdade? Amém? Amém? Vamos ler comigo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Grifo meu, e sararei a sua vida e a sua casa. Grifo meu. Sararei a sua vida e sararei a sua casa. Aí você me pergunta, mas pastor, por que o senhor está falando isso? É verdade. A palavra de Deus está dizendo, se nós não humilharmos, se não orarmos, se não nos arrependermos, se não converter dos maus caminhos, nada vai acontecer. Mas quando nós humilhamos, buscamos converter dos maus caminhos, Ele ouvirá dos céus e nos perdoará. E sarará a nossa vida, a nossa casa. Então, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, a luz entrou naquela casa. E quando a luz entra na casa, tudo aquilo que trazia aquela casa, que trazia aquela família, transtorno, toda a adversidade de uma vida em que Deus nos deu, uma vida de paz, uma vida de comunhão, uma vida de respeito um para com o outro. Certamente que aconteceu naquela casa. Houve uma transformação naquela casa. Zaqueu persistiu firme no propósito de ver Jesus. Na vida surgem situações, obstáculos, mas não podemos desistir de seguir Jesus. Jesus, quando disse para nós, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo. Jesus diz, por causa do meu nome, vocês serão o quê? Odiados. E tantas outras mais citações de Jesus, quando nós tomamos a decisão de receber Jesus na nossa vida. Quando nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, mas não como visita, mas para ficar permanente, como hóspede permanente. Jesus, entra na minha casa. Entra aqui na minha casa. Entra aqui, Jesus, e fique aqui, Senhor, para sempre. Jesus, eu não busco o Senhor para ser um momento de dificuldade, não. Eu busco o Senhor para ter perto de mim, dentro de mim, Jesus. Entra aqui nessa casa. Ela está sendo preparada para o Senhor. Ela está sendo ornamentada para o Senhor. Ela está sendo guardada para o Senhor. Aqui o Senhor tem lugar de primazia. Entra na minha casa. É interessante isso, irmãos. Em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36, está escrito, vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então, é preciso que nós perseveramos no caminho do Senhor. É preciso que nós continuemos incansavelmente buscar a presença de Deus. É necessário que nós dobremos nossos joelhos, se humilhando diante de Deus, buscando a presença dEle. E que o Espírito do Senhor seja constante na nossa vida, que seja firme e constante a presença dEle na nossa casa, na nossa família. Jesus, Ele vendo
Zaqueu. E Zaqueu, com determinação em ter o coração transformado por Jesus, com alegria, aceita Jesus, entra em sua casa. Então a luz entrou na casa e com alegria o recebeu. Zaqueu estava aqui buscando mudança. Ele estava buscando transformação. Talvez ele estivesse cansado daquela vida que ele estava levando. Talvez ele já estivesse num ponto de desistir da própria vida. Mas quando Jesus o levou e o acompanhou até a casa dele, a transformação começou. Zaqueu se tornou um novo homem. A vida de pecado ficou para trás. Aquela vida conturbada, aquela vida em que ele era, de certa forma, humilhado, achingalhado pelos seus compatriotas, por aqueles com que ele se relacionava, mudou. Zaqueu passou a viver honestamente. Zaqueu passou a ser um homem considerado. Certamente, a salvação de Zaqueu, da casa de Zaqueu, deve ter influenciado que outras casas também procurassem a salvação. Quando Jesus está na nossa casa, quando Jesus ele está ali na nossa casa, não como visitante, mas como hóspede de honra, quem está ao redor da nossa casa também pode ser salvo. Pode ser salvo. Para isso, é preciso que nós tenhamos coragem, determinação, ousadia, que sejamos intrépidos a convidar pessoas para que entrem na tua casa e participe de uma reunião de oração. Participe de um culto do lar. Participe de uma oração no lar. Participe de uma célula. É preciso que tenhamos ousadia, determinação, mas sem oração, certamente será mais difícil. Então, a conversão de uma casa, a salvação de uma família, a salvação daquele que está ali na casa, ali como líder daquela casa, certamente pode influenciar a outros, não pela emoção, mas por ver a mudança, a transformação, por ver como que a família que recebeu Jesus na sua casa, como hóspede de honra, ela muda. O comportamento dos componentes da família passa a ser respeitoso um para com o outro, passa a ser um comportamento de comunhão, de compaixão, de misericórdia, de bom entendimento. Isso eu vejo, talvez um dos motivos que Jesus ali então entrou na cidade de Jericó, para salvar não somente esse homem, mas a família dele. E através da vida dele transformada, e da família dele, que certamente se converteu, foi salvo, porque ele foi salvo, ele pediu a salvação. Certamente que muitas famílias, muitas casas, acompanharam o exemplo de Zaqueu, quando se tornou um novo homem. Amém? Amém? Eu já estou terminando. Zaqueu, porém, levantou e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa extorquir alguém, devolvo 4 vezes mais. Zaqueu dá um exemplo aqui de doação, de oferta. Ele tenta reparar o erro dele, o que ele fez no passado, porque hoje ele ter uma consciência da justiça de Jesus Cristo na vida dele.
Então, aquilo que ele amealhou indevidamente, ele se propôs a devolver até 4 vezes mais. Isso é uma prova que ele se tornou um novo homem. Ele agora já não é mais aquele homem que seria achincalhado, um homem que seria detestado, odiado pelos outros. Talvez ele passou a ser um referencial. Ele era. Mas hoje ele não é mais. Olha que maravilha, irmãos. Olha que maravilha que nós temos. E eu vejo algo interessante, que Jesus quer transformar a vida de quem quer, que o procuram. Jesus, ele quer e pode transformar a vida de quem ele procura. De quem procura ele. Então, que nós seremos motivados, que sejamos, de certa forma, e sejamos preparados para fazer com que pessoas sejam estimuladas a buscar Jesus, a conhecer Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Jesus fala assim para nós, palavra do Senhor Jesus. Versículo 17 e 18, amém. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram, nós éramos, hoje, nós somos novas criaturas. As coisas passadas ficaram para trás, tudo se fez novo. Senhor Jesus, a palavra diz, que tudo aquilo que nós confessamos a Ele no nosso passado, Ele apagou naquela cruz com o seu sangue. E que foi jogado tudo aquilo que nós fizemos no nosso tempo de ignorância, foi jogado no mar do esquecimento. Nova criatura nós somos. E concluindo, todos que viram Jesus entrar naquela casa se espantaram. Possivelmente aqueles que se espantaram, vendo a transformação de Zaqueu, vendo a vida dele diferenciada, talvez foram pessoas que foram procurar Jesus depois. Entenderam que sem Jesus é impossível. Não tem como viver sem Jesus. E no final nós temos finalmente, hoje veio a salvação a esta casa, porque também é filho de Abraão. Tem filho de Abraão aqui? Tem filha de Abraão aqui? Então dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus então. Senhor, eu sou filha de Abraão, eu sou filho de Abraão, então Senhor, eu tenho a minha vida salva, porque o Senhor disse na tua palavra, aquele que é filho de Abraão será salvo. E ele termina, pois o Filho do Homem veio buscar a salvação, o que se havia perdido. Zaqueu estava perdido, e Jesus foi naquela cidade, só para que ele fosse encontrado, só para que ele fosse reconduzido à presença do Pai, só para que ele fosse reconciliado com o Pai, só para que ele pudesse ter agora uma vida em que Deus preparou para todos nós, uma vida abundante. Amém? Mistério de louvor, por favor. Que Deus abençoe vocês. E aqui nós temos de entender sobre isso. Tenhamos coragem. Que busquemos no Espírito Santo, que nos ajude, que revele para nós, que nos dê estratégia, para que nós possamos também influenciar pessoas a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Amém?